Muito bem, pessoal, vamos agora para a nossa terceira revisão da disciplina de Ética, Política e Sociedade. Lembrando que antes de ver essa aula, vocês já devem anteriormente ter visto a teleaula 3 lá no sistema, no ambiente virtual de vocês. Vai ser uma aula mais curta dessa vez, eu vou trazer apenas 3 questões relacionadas a essa terceira aula. Vamos para a primeira. A primeira nos traz aqui, olha, o filósofo Platão. Então, para Platão, os homens são dotados de 3 princípios de atividades, o que ele chamava de 3 almas. Muito bem. E também a polis. O que eram as polis? Eram as cidades gregas da antiguidade. Então, os gregos chamavam cidades de polis. Ele dizia que tem uma estrutura tríplice, composta de 3 classes sociais. Considerando essas visões de Platão, avalia as afirmações V para verdadeiro ou F para falso. Então a gente vai ter que ver essas afirmações aqui e indicar quais delas são verdadeiras e quais delas podem ser falsas, certo? Então, vamos lá, primeiro. Ele falava sobre a alma intelectual ou racional e dizia que é a que se volta ao conhecimento, que pode ser sob a forma de opiniões e percepções obtidas pela experiência, como também sob a forma de ideia verdadeira, contempladas pelo puro pensamento. Então, olha, é uma questão bem construída, bem coerente e de fato tem a ver com o que o Platão pregava. Então, essa daqui é verdadeira. Agora vamos para a segunda. Ele falava agora sobre as cidades, as polis. Classe econômica dos proprietários de terra. Ele dizia que existiam os proprietários de terra, artesãos e comerciantes. E ele dizia que eles garantem a sobrevivência material da cidade. Então, é uma afirmação correta, verdadeira, sob a ótica de Platão. Terceira agora. Classe dos magistrados, os juízes, aqueles que julgam. Garante o governo da cidade sob as leis. Isso, deveria haver aqueles que julgariam as questões para que nem tudo acabasse em conflito ou em guerras, tá certo? Então era necessário haverem os juízes, esses magistrados, para fazerem esse meio de campo, para evitar que as coisas não fossem resolvidas conforme as leis. Então, verdadeiro. Alma colérica ou irascível. Diz respeito à raiva, a um tipo de reação raivosa. Continua, ao reagir à dor, nos protege contra agressões de outros humanos e também do meio ambiente. Também é uma questão verdadeira. Platão afirmava que isso existia sim, essa alma colérica ou irascível. E era como uma forma de nos proteger contra agressões, tá certo? Então, baseado nessas questões aqui, nós só podemos ter como verdadeira a questão E, onde todas são verdadeiras, lá embaixo. Muito bem, vamos para a segunda questão. Então aqui a gente vai ler essas duas afirmações aqui e indicar se elas são verdadeiras ou não. Primeira, na concepção agostiniana aqui, olha, vem de Santo Agostinho, certo? Um dos primeiros padres da Igreja Católica e foi um dos grandes filósofos que ditou as regras de política e comportamento na sociedade no período dele. Para saber mais, lá na terceira aula de Ética, Política e Sociedade, há uma história todinha sobre tudo que ele fez, ok? Aliás, boa parte da obra e pensamento dele. Continuando, para Santo Agostinho, o exercício da função política abrange a pessoa humana inteira, tomando seu corpo e alma. Então, o camarada que vai entrar na política, ele se dedica completamente àquilo ali. Agostinho traça um caminho teológico, ou seja, que diz respeito à religião, para aqueles que se sentem chamados a exercer cargo de governo. Então, ele dizia que há uma explicação teológica, ou seja, religiosa, por trás desse chamamento para a obra pública, para o governo, tá certo?
que as pessoas se interessem em participar. E ele continua, por quê? Defende que o objetivo relativo da política é garantir a tranquilidade, a ordem e o bem comum de todos os cidadãos. Tais bens são necessários, porém não são absolutos. Uma vez apoiada em Deus, pode promover a paz por excelência que, para Agostinho, só experimentariam aqueles que usufruíssem de Deus. Então, a respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta. E aqui nós temos a letra A. Ambas são verdadeiras e sim, essa segunda aqui é uma justificativa da primeira. Então, ele falava que para exercer o cargo político era por um chamado divino e se fosse alguém que usufruísse de Deus, poderia promover bonança e paz para a população. Muito bem, continuando. 3. Para o filósofo Jean-Jacques Rousseau, prestem atenção a essa data aqui, olha, que viveu entre 1712 a 1778, o homem nasce livre e por toda a parte encontra-se a ferros. O que será que ele queria dizer com isso? Então, continuando, o que ele quer dizer com isso? Avalie as afirmações a seguir. Então, aqui está a explicação sobre o que ele quis dizer, ok? Então, a gente vai ver qual delas está correta. 1. A primeira diz que as conquistas da civilização precisam ser negadas para novamente criar a possibilidade do homem ser bom por natureza. Não, ele não falava que a civilização deveria ser negada, não, tá certo? Então essa está errada. 2. Que o homem possui uma natureza boa. Sim, ele falava isso. Rousseau ressaltou a figura do bom selvagem, encontrado na época do descobrimento do Brasil. Opa, estava correto até chegar até aqui, eu não vou nem continuar. Descobrimento do Brasil foi em 1500. Então, Rousseau ele viveu depois da época do descobrimento. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, os períodos estão diferentes. Então, a 2 também está errada. 3. Que o homem possui uma natureza boa, correto, que é corrompida pelo processo civilizador. Ou seja, você nasce bom, mas com o tempo e contato com a sociedade é que você pode ser corrompido. Rousseau criou o mito em torno da figura do bom selvagem, o ser humano em seu estado natural, não contaminado por constrangimentos sociais, como uma idealização teórica. Sim, ele criou esse mito no caso essa figura do bom selvagem, o camarada que não é exposto aos males que a sociedade oferece, ele poderia ser puro. Então a 3 está correta. E a última, a questão número 4, que o homem nasce pecador e que apenas a crença em Deus, homem nasce pecador, não, ele dizia que nascia bom. Isso aqui pode ser uma indicação no caso do pensamento de Santo Agostinho, tá certo? Então a alternativa correta, a afirmação 3, é a única que está correta. Muito bem, pessoal, foi rapidinho esse vídeo aqui, eu acho que 9 minutinhos. Espero que esteja ajudando vocês. Esses exercícios vão ajudar bastante antes da prova, então vejam com cuidado, com atenção e até mais.